Então esse é o Caso Bizarro. Última semana, gente, desse mês. Foi um surto, tá uma grande loucura do mês do Halloween. E eu, sim, assim… Quando eu pensei em quem que eu ia trazer… Só podia ser você, Lorelai. Obrigada, Só meu amor. podia ser e você. finalmente vim montada. Veio a Porque caráter. Halloween tem que ter uma bruxa, gente. E eu tô nessa função de montar looks de bruxa mesmo, sabe? Bruxa clássica. Bruxa clássica. Daí sempre que eu vou em brechó, eu compro uns anel. É tudo umas coisas velharia mesmo. Não, eu assim, Pra eu tô trazer a apaixonada energia. no seu brinco. E já Lindo, traz né? todas as energias da bruxa, né? Sim, energias de bruxa boa. É. Pra quem merece. Quem não merece, eu sou bruxa má Bruxa também. má. Então tá servindo as duas bruxas. Isso, ela serve. Estão gag? Fiquem gag. Gagness. Gagness, servindo gagness. Ai, eu vou ficar zoando que eu não sei usar o gag em momentos que precisa usar o gag. Ah, mas agora eu uso E, pra gente, qualquer tá muito coisa. difícil. Só pra ser engraçado. É engraçado. Tá muito difícil ser gagness. Mas, se você tá perdido, se você acabou de chegar nesse episódio, gente, ele está disponível também em vídeo. Tanto no YouTube do canal Caso Bizarro, quanto no Spotify. Também tá disponível em áudio, mas é muito melhor ver a gente, né? Eu acho que hoje Tipo, o acho povo que tem que hoje vir tem que ver, viver. hein? Sabe, acho que assim… eu gosto de ouvir, então ouve primeiro, depois vai lá em casa, quando chegar em casa… Não na minha casa, na sua própria casa. Não vem na minha casa, não. Não precisa vir na minha casa também. Aí na sua própria casa, você assiste a gente, porque hoje tá especial. E esse mês, eu fiz episódios… São episódios temáticos o mês todo. Então, eu fiz uma trilogia Amaldiçoados. Falei de brinquedos amaldiçoados, bonecas amaldiçoadas. Boa. Que mais que teve? Objetos amaldiçoados. Hoje o episódio vai ser o retorno de um quadro que eu já vou contar pra galera. A gente também teve Old News, porque a gente tem o Jornal Bizarro toda Old sexta-feira. News, Old News. Aí esse mês tá Old News. Old News. Por quê? Porque são as notícias de 1700 e não sei o quê, 1900 e não sei o quê. Então, assim, tá tudo velho, tá tudo assim, boa. bem… Sabe, um Halloween bem antigo. Sabe o pra que eu já gente… fiz que você pode O quê? trazer num Old News? Leu notícias daquele jornal Notícias Populares. Ai, Notícias Populares, Lá tem muita sim. tranqueira, muita. A gente teve 2 episódios no Caso Bizarro que tinha do Notícias Populares, que é o Bebê Diabo do ABC, que é O perfeito. maior ícone. E um outro que eu não me lembro agora, mas que era uma carona, que era um negócio muito engraçado. Carona o pra vampiro fantasma. da carona. É, o vampiro da carona, gente. Já li desse também. Absolutamente perfeito. Um bafo, um bafo. Um bafo. Mas com certeza, não, vale um episódio só de… Talvez um mês disso, Um né? mês Porque do Notícias era muita Populares. coisa esquisita, Qualquer né? coisa eles inventavam, né? Qualquer coisa. Não dá. Eu achei uma matéria que é uma entrevista com o Fofão. E é o Fofão Olha. respondendo, só que ele não falava, né? E aí é muito bizarro, porque ele conta que ele é da O Fofão Fofolândia. não falava, amiga? Não, Ele só gesticulava? Ele só… No início ele só gesticulava com a Simone ali no início. Só que aí depois ficou meio complicado, ele tinha que começar a falar. Que creepy. Então era bem creepy. Nossa, era muito creepy, sério. Pesado. Eu fui atrás do negócio, assim. E aí, nessa entrevista, o Fofão contando que ele é da Fofolândia. E daí ele troca, tipo, termos nas frases, assim. Ai, é muito… que bonitinho. E ele é tão horroroso, E ele né? tá tão Nossa, devia ter um filme de terror brasileiro com o Fofão, não Gente, devia? falta muito. Vamos investir Falta muito. Eu sou nisso. apaixonada, né? Eu amava o Fofão. Eu tenho o Fofão na minha casa. Devia Você ter tem trazido hoje. ainda? Tenho. Aqueles antigos, original Tenho, mesmo? mas eu comprei recentemente. Sim. Comprei tem 1 ano e meio. Num leilão. Num leilão, numa casa assombrada. E ele falava. Ai, que tudo. Eu amo aquela… uma foto que apareceu uma vez, que era tipo… Nos Estados Unidos, que era uma caixa com 2 caixas de boneca. Aí tem uma assim, caixas com bonecas, tipo $2 cada. Bonecas amaldiçoadas, R$3,50 cada. Aí, ó, é mais caro, valoriza a assombração. A assombração valoriza, porque… Você não tá entregando só o objeto, você tá entregando uma experiência, né? Uma Então, experiência, amiga. É uma experiência. Você quer ter um objeto E ou ele- você quer ter uma experiência? Ele se mexe, ele fala, ele canta sem pilha, gente. Ele morde o seu animal de estimação. Ele assusta a visita. Ele arranha suas costas. É maravilhoso. É assim, quem pode dizer que, né, um objeto só pode fazer tanta coisa, Pois é. né? Por R$3,50. É uma pechincha. Bom, mas hoje não vamos falar de bonecos amaldiçoados, chega. Mas a gente vai falar de algumas coisas bem esquisitas. Porque estamos aqui agora com a volta
finalmente a volta do quadro Monstro de Infância. E a gente recebeu muitos relatos de monstro de infância, inclusive tem uns maravilhosos, vocês vão ver que eu e a Lorelai investigamos tudo. E a Pet Love me convidou para fazer uma outra investigação que vai te ajudar a economizar até R$300 por mês. O Clube Pet Love te garante descontos exclusivos em produtos, frete grátis e os melhores brindes. Por exemplo, eu tenho 2 gatas, né, a Sabrina e a Zelda, e elas são muito exigentes. Então, por mês, eu tenho aí um gasto fixo de aproximadamente R$700 para ração, sachês e higiene. E se você contratar o Clube Pet Love, você tem de 15% a 25% off em produtos para o seu pet. E você ganha 6 meses grátis no plano anual se você usar o meu cupom. O cupom é Caso Bizarro Ganhe 60 e também tá na descrição do episódio. O plano anual, ele sai por R$ 9,99 por mês, só que com esse cupom sai por R$ 59,94 o ano. E você pode cancelar a qualquer momento, sabe? Sem custo nenhum, mas na boa, vale muito a pena. É o melhor jeito de cuidar do seu pet e economizar. E é por tempo limitado, então bora aproveitar. Monstro de infância é aquele medo que a gente tinha quando era criança, aquela coisa que nos aterrorizava, que aqui já passou de tudo também. Eu adoro trazer esse caso que uma menina disse que o monstro de infância dela era o vaso sanitário. Porque uma vez o tio dela virou e deu uma descarga, ela chegou assim no banheiro, viu o tio dando uma descarga e ele falou que ele tinha dado uma descarga na mãe dela. E aí ela achou que a mãe dela tinha ido embora e ela começou a gritar. Por que ele falou isso? Tipo, Que brincar com uma criança. Tipo, caguei sua mãe, que coisa horrorosa. Não, exato. Ele tipo assim, dei descarga na sua mãe. E ela começou a chorar. Enquanto a mãe dela não voltou do trabalho, ela achou que a mãe dela tinha ido na descarga. E aí o monstro de infância dela virou o vaso. E é um negócio que você visita frequentemente. Então imagina, você tá sempre sentando no monstro de infância. Você tem que sentar no seu terror. É assustador. Tem que vencer esse medo, vencer gente. Esse Terapia. Medo. Bom… Eu não lembro qual que era o meu quando eu vim aqui. Nossa. A audiência vai lembrar, né? Porque eles sempre lembram. O povo sempre lembra. Pior que eu também não lembro. Eu acho até que foi no Modus Operandi, quando o Caso Bizarro fazia parte do Modus Operandi. Eu lembro que faz muito tempo. Que a gente faz muito tempo. Eu acho que é de 2021, se não me engano. Olha, nem era presencial. Não era presencial, gravou, então. Total. Nossa, a gente precisa rever. Inclusive, eu tava revendo esses dias uma gravação que era eu, você e a Carol, um caso bizarro. Lá do Modus, então… Bons tempos, bons né? Tempos. Bons tempos. Mas a gente vai… Gente, se vocês lembrarem, conta aí. Eu também nem lembro qual que a gente falou. Mas a gente vai começar com um aqui que eu acho que ele é um monstro de infância de muita gente. Que é a Autópsia do ET do Fantástico. Um trauma. Pensa num trauma, né? Gente, o ano era 1995. Um ótimo ano para ter traumas. E na época assistir Fantástico era assim um ritual, né, da família brasileira. Claro que até hoje muita gente assiste, mas… Mas até hoje, quando eu quero ter essa sensação de família, eu falo, precisamos assistir Fantástico. Às vezes eu tô com meu namorado no final de semana, eu falo, a gente precisa ver o Fantástico, sabe? Pra dar aquela sensação que o domingo tá acabando. Que é uma casa, sabe? Que tem uma ordem na vida. O Fantástico serve pra isso. Sabe, eu tava pensando nisso. Faz 20 anos que eu não vejo Fantástico. Amiga, você tá perdendo tanto. Tipo, eu só vi 2 edições e nem foram inteiras. Porque o meu amigo apareceu. Assim, eu vi muitos… Mas não é que eu não vi, assim… Eu não sentei propriamente no domingo e assisti. Mas eu vi muitos quadros do Fantástico. Por aí. Durante esses anos todos. Eu lembro que tinha um quadro que… eu nem lembro agora. Que era do… Não foi com a… Acho que a Luana Piovani fez um quadro no Fantástico uma época… Paulo Vieira também fez Eu assisti todos, entendeu? Então, assim, eu assisti, né? Mas eu digo de sentar assim no sofá e… Mas você vai fazer isso agora. Eu vou ter que fazer. Você vai fazer. Vem não, aí. Porque a gente perdeu muito essa coisa do… Não, eu não ligo a TV horário, pra mais né? nada. Pra ver TV aberta, eu não vejo. Eu só vejo YouTube. Muito, mas… eu acho que é foda falar não existe, porque existe, né? Existe, tem muita gente que gosta. Mas eu digo assim, eu acho que na era pré-redes sociais, YouTube, streaming… né, toda coisa na demanda, assim, a gente muitas vezes deixa pra ver depois. Que nem minha prima, que recentemente tava revendo Tieta.
Ela simplesmente Chique. criou sua própria novela ali. Ela falou, todo dia eu chego do trabalho e assisti um episódio da Tieta. Ai, como que se fosse uma delícia. novela particular, sabe? E é muito legal, Tieta. Ai, é Nossa, icônica, eu amava. né? Foi uma novela muito icônica. E, bom, então tamo lá, 1995, numa época que todo mundo parava, né? O Brasil parava. E naquela fatídica noite, né? No meio ali dos anos 90, o Brasil parou, mas o Brasil também traumatizou. Porque por 17 minutos, os nossos olhos foram brindados com imagens granuladas em preto e branco de um ser extraterrestre, uma coisa assim, uma criatura humanoide. Que era supostamente oriunda do famoso caso Roswell, né? Ocorrido ali no Novo México, nos Estados Unidos. E aqui eu vou fazer um disclaimer rápido pra quem não lembra desse caso. Mas o caso Roswell é o ET de Varginha deles, do mundo, por assim dizer. É o tapete do ET de Varginha. É o tapete, que o de Varginha é muito melhor. Muito melhor, nossa, não chega nem aos pés. E o caso Roswell, ele é o caso de ufologia mais famoso do mundo. Só porque é dos Estados Unidos. Só porque é dos Estados o Unidos. de Varginha tem coisas muito mais bizarras. muito. No de Roswell não acharam corpo. Não acharam nada. Inventaram isso aí bem Exatamente. depois. O nosso teve corpo, perseguição, Teve perseguição, gente teve morrendo. descrição. Tem Varginha, sabe? Os tem militares pão de queijo. atuaram muito mais, teve sabe? um monte de bafos. Não, é tudo. Teve os animais morrendo no zoológico. É verdade, Teve muito mais amiga, teve coisa. O ET de tudo. Varginha, ó, brilhou. Inclusive, se você também não lembra, tem episódio lá do caso bizarro que eu conto. Mas E do que não tem, né, amiga? Tem já chega de uma hora que vai qualquer estar coisa. assim. Mas no caso Roswell eu não fiz. Olha que Olha, decolonial. É. Gag. Gagnes. Mas resumindo, é isso. É isso, né? É isso. Não, foi um objeto que caiu em julho de 47. Ele caiu numa zona rural ali em Roswell. E aí, qual que foi o problema dessa história? Eu acho que tem uma coisa nessa história que ela é muito única. Que a Força Aérea Americana disse que caiu um disco voador. Eles falaram isso. E isso saiu, foi noticiado em tudo quanto é lugar. E aí, horas depois, eles… não, era um balão meteorológico. Só que assim, amore… Não, assim, já quer deu ali. enganar quem, entendeu? A gente e aí, sabe. esse que foi o grande problema do caso. Foi porque a Força Aérea falou, não acho que não foi numa coletiva de imprensa, mas falou com a imprensa, porque enfim, 1947, também aquela coisa, né, a fonte, a ética do jornalismo quem ali, se importa. era uma coisa bem assim. Porque hoje em dia tá diferente, né, porque amigo? hoje em dia, nossa, jornalismo ética… Imagina, o Jovem Pan, TikTok, vamos lá. as pessoas só entram. Mas assim, meio que foi isso. Eles falaram pra imprensa e aí noticiou, né? Foi notícia no mundo inteiro de que a Força Aérea declarou que um objeto voador tinha caído. E aí depois eles falaram, era um balão e tal. E aí deu muitas tretas. E aí, assim, fudeu. Mais um caso que Isso fudeu. nos anos… Em 47. É que eles muito falaram. antigo. É muito antigo. Muito antigo. Só que aí, nos anos 70, um ex-militar aposentado da Força Aérea, ele falou assim, olha, aquilo ali não era balão, não. Aquele ali, ó… Mas assim, qual que é o conhecimento dele em relação a isso? Nenhum, zero. Mas quem não reconhece um balão meteorológico é tipo um balão prateado, né? Tem umas paradas de metais. Pelo que eu entendi, o que eles explicam dessa história na época, a versão oficial é que os militares naquela época não era muito reconhecido o balão meteorológico, assim. Eles não conheciam… Era tipo, raro. o formato, eles não conheciam os itens, né? Tipo, a coisa assim, que nem você falou, é metalizado e tal. Mas eles não sabiam dos metais de nada. E que eles foram meio que na euforia do que tava todo mundo vendo. A galera também falou que tinha visto… que teve avistamento de luz. Então, que eles se deixaram levar pela euforia do povoado. E eles declararam isso. Mas que é porque eles, na verdade, não conheciam o formato. Sim. Mas qual que é o rolê? Fazia parte de um projeto secreto que era para detectar possíveis explosões nucleares soviéticas. Que ali, 47, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, ali na Guerra Fria, tava aquela coisa, né? Os Estados Unidos vai atacar
O INSS vai atacar, vão atacar, vai atacar. Sim. Então eles estavam lá fazendo um negócio, e esse aparentemente era um projeto secreto que os militares não queriam que o mundo soubesse. Só que meio que fudeu, caiu aquele negócio lá, e agora? Como é que a gente fala? Então ficou aquela coisa. Daí nos anos 70, que na verdade em 1978, esse cara deu essa entrevista falando: ó, tô achando esquisito, os destroços é muito mais do que material do balão, acho que o governo tava tentando acobertar. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe a verdade. E aí, durante a década de 80, assim, torando de teoria. Porque as teorias que rolaram na época era que dentro dessa nave espacial tinham 4 ETs. Meu Deus, uma família. Que tinham 4 criaturas, uma familhinha. E eles eram bem pequenininhos. Só que eu não sei o que é pequeno pra eles, assim. Tipo, eles eram pequenininhos, sei lá, pequenininhos, assim, duendinhos ou… Pequeno, né? Sei lá, 1 metro. Geralmente a gente pensa em 1 metro, 1 1 metro, né? 1 metriquinho. É a unidade de ET. Porque senão vira pigmeu, né? Se é muito pequenininho. Exato, já ia falar que eram duendes. É. Então, acho que foi isso. Então, acho que eles falaram, tipo… Não, beleza, 1 metro e tal. E aí… E essa era a versão que rolava dos boatos e tudo mais. E aí, na década de 90, a Força Aérea publicou vários relatórios e várias fotos pra provar que era, na verdade, esse balão desse projeto secreto. Sim. Que naquela época eles não podiam falar sobre, mas aí depois, 30 anos depois… Na verdade, 40 anos depois, né? eles… galera, vamos… nem aí. Vamos meter o louco, vamos falar? Então, dentro deste cenário todo, em 1995, a gente tem, então, um vídeo dessa autópsia do ET. E no vídeo dizia que esse ET era do caso Roswell. Meu Deus. Então… Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Se tá no Fantástico… Gente… Se falam que… E tá gravado. E tá gravado. Como que eu não vou acreditar? Como que eu não vou acreditar? Exatamente. E aí, o que acontece? A gente viu ali, né? Vou até te mostrar pra você relembrar da imagem. Eu lembro bem, amigas. Não precisa nem me mostrar, que isso daí marcou minha infância mesmo, tá? Não, isso é desesperador, sério. E aí, eu vou descrever pra vocês enquanto o vídeo vai passando. Mas ó, com olhos e boca abertos, membros compridos largados, que ele tá jogadinho, né? Descansou, né? Descansou. Exato. Ao lado do seu corpo esguio e abdômen levemente protuberante. Eu acho que é bem pouco levemente. Eu diria que é um abdomaço, assim. É um abdômen deveras protuberante. Mussei. Exato. Não possuía genitália aparente, nenhum pelo, né? E a gente não consegue… Como é em preto e branco, não dá pra saber a cor. Mas a gente sabe que os ETs do caso Roswell são cinzas, né? São os Grey, né? São os Greys. Então, assim, obviamente que não dá pra dizer que é cinza, mas eu vejo cinza, né? Sabemos. E aí, ele tem uma lesão próximo da mão, na altura do pulso, que é bem profundo e quase circundando, assim, a região do braço. É bem zoado. E na sua perna direita tem uma enorme lesão, mostrando que a criatura, provavelmente na queda, né, do Roswell, se feriu gravemente. Aí o que acontece? Pessoas que supostamente são cirurgiões, né, protegidos por… eu não sei como falar isso, EPI, né? Aqueles equipamentos de proteção segurança. Individual, né? Aí eles estão manipulando o corpo, sabe? De uma forma bem metódica. De uma forma que, na minha ignorância, né? Eu tinha 9 anos de idade. No nosso mundinho infantil. No nosso mundinho infantil, gente, são cirurgiões. Assim, quando a gente vê hoje em dia, amiga… É um claro manejo cirúrgico que tá sendo feito ali, entendeu? Tipo, todo o ambiente é nitidamente um hospital avançadíssimo. Não, e tem um momento que ele está com luvas ensanguentadas, porque sai sangue, né? No momento que ele corta, sai sangue um sangue que a gente imagina que seja vermelho fluido, também. É um fluido, na verdade. Não sabemos se tem sangue, sai um fluido do alienígena. E ele, eu gosto muito dessa cena, que o médico, ele tem uma caderneta e ele, com a luva ensanguentada, ele tá lá escrevendo. Quer dizer, é uma preocupação… já pra deixar a amostra ali pra quem for ler, entendeu? Existe uma preocupação sanitária que talvez seja algo que ali nos anos 90… Talvez ainda não tivesse, né? Grandes preocupações com bactérias, enfim. Bactérias alienígenas. Lembrando que são bactérias alienígenas. E aí, beleza.
O que acontece? A mão do alienígena tem 6 dedos. Isso é importante falar também. E aí, na sequência, eles usam uma pinça comprida. E aí, uma amostra de tecido é retirada da perna ferida. Seguida por uma incisão que se inicia atrás da orelha, atravessa o peito, termina na outra orelha, o que causa os filetes de sangue que a gente viu aí. E aí sim a autópsia se inicia de vez, né? Aquela famosa incisão em Y. E aí a pele dele é levantada, deixando os órgãos à mostra. Gente, é visceral, é nojento. Os órgãos são retirados do corpo e são colocados em alguns recipientes. Tudo cirúrgico, tudo perfeito. Tudo esse perfeito. Grande açougue alienígena. Grande açougue alienígena. E aí, por fim, os especialistas retiram ali, até com uma certa delicadeza, uma espécie de película do olho do ET. Eu lembro muito disso. Gente. Muito. E segue lá anotando, com a luva torando de sangue. Era uma lente de contato pra ele enxergar melhor? Então, me questiono isso. Será que ou será que de repente era uma máscara pra parecer um olho humano? Se era pra parecer um olho humano, não deu muito certo. Falhou um né? pouco. Falhou ali, foi difícil. Enfim. E aí uma terceira pessoa aparece no vídeo e ele se encerra abruptamente. Porque tem isso também, não é que o vídeo se encerra eles dando não tchau. Tem introdução, não tem uma introdução. É nessa que eu vou, não tem nada disso, gente. É assim, é vida real, entendeu? É Multishow, deu bom dia, apresentou o programa, é isso. E aí, no Fantástico, né, o Pedro Bial entra em cena, diretamente ali de Sheffield, na Inglaterra, para poder falar da Associação Britânica de Pesquisas Ufológicas, trazendo ali uma seriedade. Gente, Pedro Bial, entendeu? No auge quando ele tinha credibilidade. Que quando morava na Inglaterra, que chique. Entendeu? Chique demais. E aí, gente, a gente não precisa… Assim, eu estava lá, entendeu? Eu estava lá, você estava lá. Nós vivemos. Nós vivemos. Eu não preciso estar em todos os lares brasileiros para saber que foi um trauma coletivo. Foi, amiga. Foi mesmo. Foi muito assustador. E a gente fala zoando hoje em dia, mas assim, eu lembro que eu pedi pra minha mãe pra dormir com ela durante 2 meses. Eu lembro que eu fiquei com medo também. Eu dormia no mesmo quarto dos meus pais nessa época, então eu não tinha esse medo de dormir sozinha, né? Porque também com meu irmão Provavelmente e você tal. não teria conseguido dormir sozinho. Mas isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Sim. E eu tenho o problema de que meu pai também morre de medo dessas coisas. Então parece que ver seu pai com medo, você fica com mais medo ainda. Tipo, se meu pai tem medo… E eu lembro que ele não queria ver e tal, achou aquilo um absurdo, uma palhaçada. Mas ele também com medo. E foi um grande trauma. Só que também, era TV de tubo. Nossa, na TV de tubo, amiga, sim. O realismo é muito grande. Se você vê hoje em dia, você que já tem os olhos cansados, você vai dar uma duvidada. Mas numa TV… A tecnologia que a gente tem hoje em dia também permite desconfiar. Mas ali nos anos 90, gente, imagina, no interior de Minas Gerais. E no Fantástico, E no gente. Fantástico, sabe? Ninguém duvida do Fantástico. Não tem como, né? É uma parada… E isso, gente, foi um dos maiores… É até hoje um dos maiores vexames mundiais. Porque não é que foi só o Fantástico e acabou, não. Foi uma parada que passou no mundo inteiro. Então, assim… Todo mundo ficou muito chocado, primeiro pela crueza mesmo com que tudo foi mostrado, né? Porque foi isso também, a Globo, ela não censurou nada. Então, assim, tudo que a gente narrou aqui, tudo que a gente falou sobre as vísceras, sobre o flete de sangue, né? O fluido saindo, tudo isso foi pro ar, né? Na TV aberta de forma crua. Então, assim, carne dilacerada, incisões com bisturi, retirada de órgãos. E era a época dessa guerra que era entre a Globo e o SBT, né? Que era uma guerra mais declarada entre o Faustão e o Gugu. Sim. Fantástico já era mais tarde. Só que era uma guerra que toda a programação, toda a grade de programação sofria as repercussões. E nessa época, a Fantástico batia muito de frente com Topa Tudo por Dinheiro. Que era um programa também que batia muito. Só que nesse dia, gente, a Globo jogou com tudo que tinha. Sabe, eu consegui imaginar assim… Ela usou nesse hoje dia. O Topa Tudo por Dinheiro vai ter que deitar pra gente. Eu consegui imaginar essa frase no dia. Gente, hoje o Topa Tudo por Dinheiro, o Silvio Santos vai deitar. Silvio Santos ficou gag Ele ficou nesse gag dia. nisso, porque assim, aqui ele não vai bater. Não tem nada no Topa Tudo por Dinheiro que consiga vencer
umas vísceras e órgãos sendo retirados ao vivo. Alienígena, entendeu? Uma autópsia alienígena. Então, assim, a Globo, olha, eles foram sem dó e sem piedade. E marcou aí a nossa história, né? Que assim… Gente, é muito chocante esse caso. É uma coisa bizarra em todos os sentidos, sabe? Da gente ter acreditado, deles terem a ousadia de passar isso, deles não virem desmentir depois. De não colocar um blur, gente. Não teve um blurzinho. Blur, amiga. Não Você tem entende? nada. Se fosse humano, eles não Será teriam que é passado. Porque já parecia tão podre naquela época e a Globo pensou, ai, ninguém vai se importar? Ou não? Era Cara, pela audiência eu mesmo, acho que foi pela audiência e foi pelo fato de que muitas emissoras, né? Foi exibida por 33 emissoras no mundo todo. Então eu acho que foi uma correria no sentido, tipo assim, se a gente não passar, isso vai ser comprado. Eu não entendo muito bem como funciona isso hoje em dia. O SBT mas eu sei teria que existe essa coisa de, né, se você compra ali o direito autoral, outra emissora não pode passar. Sim. E eu acho que é uma coisa que eu não vejo nunca a Globo comprando. A não ser que seja um grande furo, que no caso era. Porque a gente tá falando dos anos 90. Gente, assim, era a prova cabal de que o caso Roswell não só era verdadeiro, não só o governo americano tava mentindo, como estavam dizendo pessoas ali dentro da Força Aérea, tava, né, dando entrevista e falando sobre isso, como ainda tinha a autópsia de um ET. Então, assim, aquilo era um claro furo histórico. Era histórico, assim… Se fosse verdade, teria sido uma das coisas mais históricas que a televisão passou. Um dia vem aí. Espero que não tão explícito. Espero que com um blurzinho. Mas também tem aquilo, né? Nós que estudamos teorias da conspiração, a gente sabe que quando algo assim tão grande é revelado, a mídia também tenta fazer passar por charlatanismo. Vai que a gente acha que tudo foi uma charlatanizagem hoje em dia e na verdade não foi. E escondeu uma coisa Daí verdadeira por trás. A gente pensa assim, ai, mas ele parece de plástico. Ai, mas os órgãos são de animais que colocaram ali dentro. Vai que os alienígenas realmente têm uma pele plástica. Vai que eles realmente têm órgãos de animais que eles fazem mutações, colocam ali. Que eles usam lente de contato de verdade. E que eles não contaminam, assim. Qualquer um pode abrir ali com uma luvinha ali. E que é tranquilinho. Né? É isso, pode ser isso também. Gente, tudo pode ser. Acho que aqui tudo tá pode aberto. Ser. Principalmente aqui. Principalmente aqui. No caso bizarro, pode ser. E é bom você ter falado isso sobre ter dentro de animais e tal. Porque essa que é a coisa dessa história toda. Porque em 2006, né, 11 anos depois, teve um documentário sobre esse caso. E aí, a gente conseguiu as respostas do que seria esse vídeo. Tá? Então, o que pra a gente… ver que, 11 anos depois… O mundo ainda tava atrás disso. Exato. Todo mundo tava traumatizado, não só no depois, Brasil. Assim, completamente maluco. Então, a autópsia ela foi exibida por 33 emissoras ao redor do mundo. Foi vista só nos Estados Unidos por 12 milhões de espectadores. Então, assim, gente… 33 emissoras ao redor do mundo, sei lá quantas pessoas ficaram falando sobre isso. E o vídeo foi comercializado por um empresário chamado Ray Santilli. E aí, de acordo com esse empresário… A autópsia era uma recriação de uma fita que ele de fato viu. E aí, o que acontece? Aí, porque essa história, gente, a galera cavucou. E aí, o Ray apareceu com um colega produtor, Gary Schofield. Que esse Gary não fez porra nenhuma, tá? Ele só ajudou a vender esse negócio. E aí, eles disseram que eles criaram essa filmagem. Eles admitiram que eles criaram a filmagem em 1995. Só que aí, quem deu uma entrevista que foi importante mesmo… É um cara que se chama Spyros Mallory. Que ele é um cinegrafista, um cineasta… E também mágico, e também ilusionista. Do nada, o cinegrafista mágico. Mágico, ilusionista. E ele foi obrigado… Alguém super confiável, amiga. Não, mas ele veio pra contar que ele que produziu esse vídeo… E que ele foi obrigado a assinar um NDA na época, pra esse Ray. E aí, que ele não pode… NDA é aqueles contratos que você não pode… que você tem que prometer sigilo… senão você vai ter que pagar um valor muito alto e tal, enfim, ser processado. E aí esse cara contou o seguinte, que o Ray, quando foi vender para as emissoras, ele disse que tinha obtido o clipe, né, aqueles 17 minutos lá,
de um cinegrafista militar aposentado enquanto ele buscava materiais de arquivo sobre o Elvis Presley. Nossa. E supostamente, é muito… Mas tem teoria de que o Elvis também é alienígena, que ele não morreu. Então, realmente tem umas são histórias pontas estranhas da soltas que vão autópsia se dele, ligando, né, Total. Mabê? Não, total. E aí, esses Pyros conta que ele e a sua equipe filmaram na casa da namorada dele, em Camden, lá em Londres. E que eles contrataram um artista e escultor, o John Humphreys. E foi ele que construiu 2 corpos alienígenas. E que ele demorou 3 semanas. E que aí ele preencheu com gesso, ele preencheu com geleia de framboesa, com cérebro de ovelha, entranhas e juntas de frango obtidas por um açougueiro lá para servir como órgãos. Então, por isso que quando rola a incisão, que saem os fluidos, que saem as coisas, né? A explicação e tal. E que aí a filmagem também mostrava um homem lendo uma declaração, verificando a sua identidade como cinegrafista original. Que não é nenhum desses 3 caras. Então, naquela fita, tem um cara que aparece e ele lê tipo assim, sou eu, não, meu nome é tal. E o que é esse cara? E aí, esse produtor e empresário confessaram que eles pagaram para um morador de rua Meu Deus. desempenhar esse papel de suposto cinegrafista original. E aí que eles foram filmar no motel. Num motel? Imagina você entrando num motel com um corpo alienígena, assim. O que Não, vão só pensar? essa parte. Só essa parte do cara falando que era o cinegrafista. A parte do corpo foi na casa da namorada. Porque no motel, você imagina, né? Não dá pra levar aquele corpo. Seria complicado, né? Ainda Agora, mais na com casa tantas da regras namorada, de higiene que eles têm, né? Que não devia ser muitas, né? Porque Não tinha esse nenhuma, motel devia ser bem esquisito. Porque agora o corpo, a incisão e tal, foi tudo na casa da namorada. E aí, quanto que custou pra entrar na história como, né, o trauma coletivo que reverbera até hoje, 30 anos depois? Gente, o Santilli, o empresário, ele desembolsou a bagatela de $54 mil. Que é barato. Você não, amiga, na época era muito caro. Mas pelo tanto que ele recebeu de dinheiro. Sim, quanto será que ele vendia a gente essas não filmagens? tem essa informação. Mas imagina, ele vendeu exclusivamente para 33 emissoras. Ele deve ter… Ele é a RuPaul, né? Não, ele deve ser tipo um dos maiores milionários. Não tem como, assim. Tipo, é que eu penso, realmente, $54 mil pra aquela época é uma casa. É o valor de uma casa. Mas eu acho que ele deve ter ganhado muito mais. Tipo assim… Mas sei não lá, pode ele ser deve processado depois? Porque supostamente mentiu? Pode, né? Não, eu não sei nem o que aconteceu. Porque essas emissoras… não sei como é que foi essa negociação, né? Porque total, acho que deve ter um pouco isso de… Quando você vende ou fornece algum conteúdo… para um veículo jornalístico, deve ter alguma cláusula, né? Falando daquilo que você alega que aquilo é verdadeiro. Porque o que ele falou na época? Que ele nunca disse que era, de fato, a autópsia. Mas sim que era uma simulação do que… Eu acho que foi aí que ele… Se safou. Talvez ele tenha se safado. Só que Pedro Bial não falou que era uma simulação. Eu não me lembro disso, sabe? Eu acho que não foi falado que era simulação. Eu acho que não foi falado, não. Senão a gente não teria ficado tão traumatizado assim. Exato, a gente ficou super traumatizado. E eu acho que ninguém deve ter falado isso. E aí foi isso, tá certo, gente. não deviam ter falado não tinha mesmo. Que falar mesmo. Tem que traumatizar sim. E eu acho triste que talvez a gente nunca mais passe por um trauma televisivo, nunca mais vai né? passar. Porque ninguém mais se reúne pra ver a mesma coisa. A não ser que seja um trauma no meio do, sei lá, da final da Copa. Alguma coisa que realmente tá todo mundo vendo. Mas ninguém mais assiste todo mundo junto as coisas. Eu acho que não. Acho que só se fosse… Assim, desse jeito. Só se fosse realmente uma autópsia ali. Tá aí algo que eu realmente, assim, um dia o Fantástico falou assim, dessa vez… Se tiver essa autópsia, e todo mundo vai ver, eu vou ver no YouTube, eu vou ver, à noite eu vejo. Exato. Não é aquela coisa de saber que todo mundo, de uma hora pra outra, né? O trauma pegou o Brasil inteiro, no mesmo horário pra todo mundo. É meio mágico, foi lindo. Foi mágico. Foi lindo. Foi lindo, foi talvez o momento das nossas vidas.
vez, Foi o Lorelai, momento das você nossas consegue, vidas, você acha que amiga. alguma conquista que você tem vai ser Maior mais do que importante? isso. Não vai ser. Não vai ser, não vai ser. Ai, comprei uma casa. Não, Gata, nada assim. uma casa. É. Assistir com o Brasil a autópsia do ET alienígena. num programa narrado pelo Pedro Bial. Com Serviu vísceras, muitas sabe? pérolas. Desculpa. Nossa, realmente é o auge Nenhuma brasileiro. conquista que a gente tiver vai bater isso. Nada. Nada que aconteceu no Brasil supera os anos 90. Nada, gente. Nada. Tudo que podia acontecer, aconteceu ali. Por isso que existe essa teoria também que o que veio depois é a gente vivendo no inferno mesmo. Sim. Porque ali foi o julgamento final. Foi o julgamento. Quem passou, depois passou. do que viram, o que aconteceu, né? Que falam do arrebatamento. Deus olhou e falou assim: o que é isso aqui no Gugu? Gente, autópsia de ET? O que tá rolando? Tá rolando naquele paizinho ali. Gente, não. Joga tudo no lixo. Vai Joga embora, tudo, vai embora. Chega, deleta. Deleta. Eu tenho pra mim que as pessoas estão assim, tá, vai ter o arrebatamento. E aí a gente vai pro inferno. Não, vai continuar aqui, né? Quem vai é quem é bom e fica quem é ruim, porque a gente já tá vivendo no inferno. Por mim, eu acho que já é o que a gente tá vivendo mesmo. Eu acho mesmo. Eu tenho... todo que a gente vive de catástrofe climática, bolsonarismo, coisas assim. Jogo do Tigrinho. Jogo do Tigrinho, Virgínia, Rancho do Maia, amiga. Nossa, não Estamos dá. vivendo o inferno. A gente já tá vivendo o inferno, não tem como. Isso é porque a gente caiu no conto do Eu ET. também acho. Todo mundo, isso. porque a gente resolveu assistir Gugu mostrando uma ovelha morta tendo sido mordida por um chupacabras. Porque nessa época era a era do chupacabra também. Ele nos levou anos uma 90, carcaça né? morta no programa, Lorelai. Meu Deus. O que foi os anos 90? Como que você quer que Jesus olhe pra gente e arrebate? E falei assim, não, esses aqui Não tem dá. salvação, não dá. Jesus fica gag olhando o Brasil, amiga. Ele tá gag, né? Ele tá, gente, não salva um desse Não país. salva, amiga. Não vai dar. Daí você pensa, a gente acreditava na autópsia, acreditava na ovelha morta pelo chupacabra. Cabra. Mas ver uma santa numa janela, uma santa chorando, não acreditam. Não acredita, acham que… exato. Daí você vê, por isso que vocês não vão pro céu, Não gente. É isso. Aí isso é fake. Isso é fake A agora. santa na janela. Só porque é coisa de Deus. Deus não pode ter seus caprichos Exato, também, de estar na janela. Fazer um negocinho assim. Poxa. Não, mico, né? Mico. Mico. Gente, eu amo muitas histórias, sério, da autópsia. Amei maravilhosa. que a gente reviveu. E é engraçado porque muita gente… Eu fiz um vídeo no canal sobre essa história. Mas o nosso público, muita gente nem soube que isso existiu. Porque já faz 30 que anos, né? uma galera que tá… Então, quem é mais novinho não faz ideia do que é isso. Eles Gente, vão ser arrebatados, Eles não né? vão ser arrebatados, Eles a vão gente embora. sobrou. A gente ficou. Porque, e imagina que tristeza você ser ignorante a essa história. Tipo assim, você não saber o que é você ter ido dormir com seus pais. De desespero. Né? De desespero. E saber que seus pais também estavam E assustados. que seus pais também estavam assustados. Então não tinha quem se Porque protegesse. era o Pedro Bial falando, entendeu? Não era o Gugu, sabe? Era o Pedro Bial. Era o Pedro Bial. Como é que eu fico… Eu queria lembrar o que a minha mãe falou pra mim. Porque eu tenho certeza que ela dormiu com o cu na mão. Eu tenho certeza. Entendeu? Que ela falou assim, não, filha, fica tranquila. Que esse ET já morreu. E ela falou assim, caralho, fudeu. Fudeu. A gente vai ter que Esse ET já fugir. morreu, mas se ele é um ET, o medo está aí, né? Exato, vai voltar, vai vir. E outra, tinha isso também, né? Porque você tava mostrando a autópsia do ET. E se os outros ficarem sabendo? Os outros ET? Eles vão querer se vingar da gente. Vão. Então, assim, também era uma afronta pro mundo dos ET. Porque não só autopsiaram, como transmitiram pro planeta inteiro. Eu ia querer me vingar do planeta Terra. Eu, enquanto alienígena, ia querer me vingar. Eu ia querer também. Eu Vem ia pra aí. cima, vem aí. Vem aí. Ou talvez isso tudo que a gente esteja vivendo seja a vingança dos ETs. A vingança alienígena. Nunca se sabe. Ai, bom, então bora pros monstros de infância. Vamos, mais monstros. Mais monstrinhos. Oi, Mabê, oi, vovó Lorelai, me chamo Ivani e sou de Fortaleza. Antes de começar, gostaria de dizer que apesar da Lorelai ser minha vovó, nascemos na mesma semana. Chique. E me sinto representada por ser alguém da minha geração que não virou tiozão do Zap na internet e tem uma voz tão poderosa sobre pautas importantes.
Você vê, importantíssimo que a gente tá tratando aqui, que a gente tá amiga. tratando aqui, amiga. É sobre. É isso, é sobre saúde mental. Enfim, cresci numa cidadezinha minúscula no interior do Ceará. E nos anos 90, tudo relacionado à mídia era difícil de chegar até nós. Nós pobres, é claro. Portanto, nosso contato do mundo de fora era por meio de rádio, AM, FM, da Globo e do SBT. Na época, eu fazia o ensino fundamental pela manhã. E eu tive muitos monstros de infância presenteados pelo cinema em casa, que passava por volta das 3 da tarde e trazia filmes leves e educativos como A Bolha Assassina, O Monstro do Armário, A Pequena Loja dos Horrores, Aracnofobia, Sepultado Vivo, entre outros. Mas não foi o cinema que trouxe… trecheira, não, né? é trecheira. Só trecheira. Gente, eu amava A Bolha Assassina. Eu não lembro Era desse, tudo. amiga. Como é que era? E tipo, era um… Se for o que eu tô lembrando, né? Era uma parada que, de repente, uma pessoa tinha uma espécie de doença que você não conseguia… sabe aquela coisa, tipo assim, é uma doença, ninguém consegue tratar. E aí começavam a surgir umas bolhas. Ai, e aí que era muito agoniante. Credo. Era muito agoniante. Era tipo… E essas bolhas, elas engoliam pessoas, sabe? Elas… Bolhas vivas. Bolhas vivas. Elas eram as bolhas assassinas. Que incrível. Sabe? Tipo, era uma coisa bem esquisita. E é uma coisa que… Por isso que passava na sessão da tarde. Só criança ia ter medo disso, né? Só criança, exatamente. Mas ela conta que não foi exatamente isso que foi o Monstro de Infância. Foi em 97, que era a primeira reprise da novela Viagem. E lá conheci o dono dos meus pesadelos infantis. Sim, o encosto mais famoso do Brasil, Alexandre Toledo. Alexandre, gente, tá passando a viagem tá passando agora, a viagem, né? Gente, eu amo todos os memes que fazem com o Alexandre dele aqui olhando assim no cangote da pessoa. E daí, conta que assim, Alexandre começou a me perseguir em sonhos quando eu tava acordada, pelo medo dele aparecer pra mim. E quando tava acordada. Mas ele era o quê? Ele era um espírito obsessor? Ele morreu, ele era um espírito obsessor. Ele não era um demônio, tipo, assim. não… Só que era mais ou menos a ideia, porque a viagem, eu lembro que eu gostava muito, mas eu não tenho uma lembrança muito boa. Mas eu sei que era assim, você morria, e aí tinha uma parte que era todo mundo vestia branco, que era uma parte feliz, nosso tal, lar. que seria tipo o nosso lar. E aí, ele não fazia a passagem, então ele ficava preso Não arrebatou. Não arrebatou. Não e aí ele ficava arrebatou. preso com a gente, por assim dizer. E aí ele era obsessor. Então ele ficava, daí a pessoa sentia mal, sabe? Tava sempre ali. E era sempre muito assustador. Sim. Tipo, era sempre ele no cangote, assim, bem creepy. E Alexandre começou a me perseguir em sonhos. E quando eu tava acordada, pelo medo dele aparecer pra mim. Não ia mais pro quintal sozinha, pois eu tinha certeza que ele estaria embaixo do pé de graviola. Ou em cima da plantação de cebolinhas. Não olhava embaixo da rede à noite. Gente, imagina, o Alexandre vai estar lá. Juro que teve uma vez que algo jogou minha rede pra cima e pra baixo. Talvez tenha sido paralisia do sono. Mas eu fiquei desesperada. Era o Alexandre. Era o Alexandre, gente. Era o Alexandre balançando. Pra piorar, quando eu contei pra minha prima mais velha, ela ficava dizendo pra mim: cuidado, o Alexandre vai te pegar. Gente, criança mais Que velha é muito escrota, né? Assim, o Alexandre me assombrou por muito tempo e evitava tudo que fosse relacionado àquela novela. Gente, isso porque ela fazia faculdade na época, sabe? Ela já era velha. Não, até que na época que fazia faculdade teve outra reprise de A Viagem. Então ela ficou desesperada. Dessa vez, respirei fundo, tomei vergonha na cara e assisti a novela. E aí vi que meu monstro de infância era um nenenzão. E lembrei de ter pensado: bom, se o Alexandre quiser me pegar agora, ele pode. Amiga, quando a gente quer, eles não querem. Não adianta. Não adianta. Esses machos tóxicos, gente, é só quando você não quer. É o espírito obsessor Mas mesmo. realmente, ele entrega ali um carisma. Ele entrega. Né? Pra gente que gosta de vilões, assim, né? Ele que é meio emo. Sim. E era muito engraçado, porque ele tinha um cabelinho de anjinho, né? Tipo, todo enroladinho. Mas uma cara Mas de a louco. cara do demônio, né? Era desesperador. Ótimas atuações. Ótimo. O tempo áureo da televisão brasileira. Saudades. Saudades. Bom, o próximo moço. Oi, Mabel Lorelai. Nasci em 91, vivi toda a loucura dos anos 90. Não me recordo de detalhes, mas lembro que após a morte do Leandro, que fazia dupla com o Leonardo, eu assisti uma matéria que falava sobre a aparição de Leandro ao lado de Leonardo em um show. Ai, teve isso! É verdade! Ai, que Nossa, medo! eu lembro disso. Lembro que esse show foi gravado e a câmera captou uma sombra em formato de pessoa. Ou algo assim. E daí já dizem que é o que morreu, né? Óbvio, Pode né? ser um reflexo de qualquer pessoa. Exato, pode ser até o Alexandre da viagem. Assim como qualquer outra casa dos anos 90, na minha havia uma quantidade muito grande de CDs.
Não sei por qual motivo, eu decidi que o fato de ter um CD do Leandro Leonardo em casa iria atrair o cantor e que ele apareceria pra mim igual no show. Nossa, que importante Gente, que ela é, que né? importante. Só você tem um CD. Ah, só né? você. Era um dos CDs mais vendidos na época. Então eu tirei o CD deles do meu quarto, escondi em outro lugar da casa. Mas mesmo assim, não conseguia dormir e comecei a chorar pra minha mãe, falando que ia aparecer em casa. Ela não deu muita atenção. Ela contou pra mãe. Ela contou pra mãe, e mas a mãe também não ligou. Ai, não, se você conta uma coisa dessa, você vê, filha, você tá perturbada. É que nos anos 90, né? Isso era o de menos, né? Ai, gente, impressionante o que a gente viveu. Ela não deu muita atenção, disse que nada iria acontecer e me mandou pro quarto. E eu passei uma noite aterrorizante. Pois se eu fosse essa mãe, eu ia começar a colocar o CD em vários lugares da casa. Ela acorda, tá lá no quarto dela, sabe? Na hora que abre a geladeira pra pegar leite, tá lá o CD. Tá lá dentro. No dia seguinte, incomodei tanto a minha mãe que ela ligou pro meu pai vir até em casa buscar o CD e levar pra casa dele. Olha, gente, ela quis mandar assombração pra lá ainda. Chique. Olha, e resolveu, né? Resolveu. É um objeto. Mas é que ela é sensitiva, essa menina. Eu tô percebendo. A que ela Maíra sentiu que tinha. Pode não ser o espírito do falecido, mas outra energia Exato, tinha nesse tinha uma objeto. energia ali. Eu acho, inclusive, se você tiver um CD até hoje, Maíra, toma cuidado. Cuidado. Qualquer CD, a gente tá falando de qualquer CD. Não pode ter CD em casa. Não pode ter CD em casa. Do nada, a bolsa de ações gente, de CDs cai. A gente super conservadora. Não pode ter TV, né? Não pode ter CD, TV, não pode exatamente. ter nada. A bolsa de ações de CDs. Meu Deus, o que está acontecendo? As vendas de CD despencaram. Despencaram, o que aconteceu? Eu lembro muito quando Casos bizarros. Caso bizarro destrói a indústria de CDs. Que já nem existe essa indústria, mas… Eu lembro muito quando a Kylie Jenner falou mal do Snapchat e caiu. Acho que tipo 10%. Então não vamos duvidar do nosso poder, Mabê. Vamos Vem olhar. aí. Gente, no dia que sair esse episódio, alguém manda print do mercado da bolsa de valores CDs. de CDs. De valores de CDs. O que eu não sei nem o nome disso. O que é a indústria da música. A indústria da música cair musical. é a gente. É isso. Não é nada, nenhum… É a gente. Foi a gente que fez. Foi a gente que conscientizou o Brasil. Não é que a gente falem como se a gente tivesse errado aqui, não. Também não É falar isso. assim, vocês estão estragando a… Não, pera lá. Não. A gente não é contra a música. A gente quer salvar vocês de encosto. Exato. A gente tá… E assim… Será que a gente vai falar agora? Ou você acha que a gente guarda? O quê? Que a música, de uma forma geral, é assustadora, né? Tem que tomar cuidado com as músicas. Com as músicas? Qual música, Mabê? As músicas. Músicas em geral. Músicas em geral. Músicas em Acho geral. que, presta atenção. As músicas em geral. Não as Não ouça músicas. músicas. Não as músicas. Vamos começar um manifesto? Não as músicas. Não as músicas. Hashtag sem música. Abaixo músicas. Eu nunca achei que eu ia virar conservadora de música. Conservadora da raça música. Da raça música, gente, não pode. Não pode. Músicos, abaixo músicos. Abaixo músicos. Coitados deles, Coitados, né? Que esses né? daí sofrem, esses vão pro inferno. Músicos vão. Vão mesmo, por né? vários motivos. Quem namorou um músico já sabe. Eu namorei já músico. Amiga, não vale a pena, não. Só corrobora com a nossa teoria toda. Só corrobora, toda. Exatamente. Então. Assim, eu até tava assim, será que é? Mas aí eu lembrei que eu namorei um músico e realmente… Complicado. Ai, gente, complicado. Vamos lá. Eu sou Letícia e esse monstro de infância não é meu. É da minha irmã Júlia. Quando éramos crianças, viajávamos sempre de férias para o sítio da família em Muzambinho. E como toda a família da cidade, composta por muitas pessoas, voltávamos com a Kombi cheia de alimentos plantados de forma rústica e camponesa lá. Limão, mexerica, abacate, laranja. E, dessa vez, meu pai colheu algumas abóboras daquelas pescoçudas. Chegando em casa, minha mãe colocou as 3 crianças para tirar a roupa da lavanderia e tomar banho. De repente, da lavanderia, a Júlia gritou: a abóbora tá cheia de filhotinho. Tão mexendo. Corremos lá e a abóbora, de fato, estava cheia de vermes. Eca. E desde muito tempo, a Júlia teve medo de abóboras, principalmente as grávidas, espalhando seus filhotinhos pela casa. Abóbora grávida. Mas essa menina tá com toda a razão. Tá com toda a razão? Que visão do Gente, inferno. que olha… Obviamente que não desmenti. Eu tenho fobia de amiga, mamão.
Mamão também é isso, né? Mamão tem um interior nojento, assim. Nojentinho. Igual o maracujá, né? Tem umas coisas estranhas. Tem umas Mas frutas. quando começa a acontecer, isso nem é zoeira, tá? Não que eu estivesse zoando nesse episódio, mas quando acontece um caso de obsessão em algum lugar, frutas apodrecem As na frutas casa. São esses sinais que vão aparecendo. Achei que você ia dar uma dica agrícola, sabe? Quando começa a acontecer verme na minha boca. Não, realmente pôr pode mais ter um água. espírito ali, tentando um espírito perturbar na essa horta. casa. Na horta. Em Muzambinho. É. É verdade, porque os vermes ali não estão à toa. Verme é sempre um sinal de diabo. Ou de corpo enterrado naquela horta. Ai. Porque o lugar é perfeito. Se é uma horta, Porque não você dá vai esconder verme o corpo. em vegetal, assim. É corozinho de borboleta. Sim, é uma coisinha bonitinha. A borboleta é linda. Então, mas Né? não era isso que ela viu, não. Olha, Letícia, eu não sei. Achei bem estranho. É, acho que é melhor ficar longe. Bom, o próximo monstro de infância eu achei grave. O meu monstro de infância é Deus. Amiga, você vai ler Achei. isso mesmo, amiga? Ai, vamos… Porque isso pode trazer energias aqui, hein? Pode trazer energias, né? Ai, vamos ver. Depois a gente decide. Eu vou cruzar os dedos enquanto você lê pra ajudar. A minha família é católica nada praticante. Quando eu era criança, imagino que por volta ali dos 5 anos… tinha alguns cantos da casa que a parede estava descansando, geralmente perto do rodapé. Descascando. Descascando. Deve ser. Descascaninho. Sempre tem, né? Clássico. Eu gostava de ficar arrancando as… eu adorava fazer isso, gente. Sério, tem gente que come, né? Casca de parede. Tem. Criança Será que é come. gostoso? Ai, Deu vontade. uma coisa horrorosa. Me lembrou de Bring Her Back. Você viu? Bring Her Back. Assisti. É o último filme de terror que eu assisti. Traumatizante, Traumatizante. né? Meu Deus. Ele gosta de comer umas coisinhas aí. Ai. Bom, É bem essa mesa aqui, bem né? essa Igualzinho ainda. aqui É. eu gostava de ficar arrancando as partes que estavam descascando, meu Deus. Não consigo Ou falar. descansando, Ou descansando também, né? também, Daquela coitados descansada dela. na parede. Tinha uma fixação nisso, mas obviamente meus pais não gostavam nem um pouco. Um dia eu tava sozinha e comecei a descascar a parede. Quando eu ouvi uma voz bem grave chamando meu nome, Rafaela, olhei em volta e não vi ninguém. Logo pensei, foi Deus? Passei anos achando que Deus realmente via tudo que eu fazia de errado. Só muito tempo depois percebi que o meu pai ficava escondido em um canto e chamava o meu nome, criando assim o meu trauma. Que desgraçado, por que ele fazia isso? Gente. Que coisa creepy. Mas escuta aqui, o seu monstro de infância é o seu pai, não é Deus. É, não é Deus, não. É seu pai se passando Gente, por Deus. Deus. O que é pior O ainda, que é é uma pior. heresia. Que coisa Meu horrível. Deus. Imagina o pai no cantinho. É por isso que a gente fala, abaixa os pais. Chega de pais, gente. Gente, olha, diga não aos pais. Diga não às aos músicas pais. e aos pais. É. Tá. Então, assim, é bem assustador. Mas Foi acho que toda criança tem esse medo de estar sendo observado, né? Tem, ainda mais Porque quando você faz esse uma coisa Deus, errada. assim, é. Que ela tava ali descascando a parede, aí certos pais dela reclamavam. É. Aí alguém falou, ela falou, ai, fui pega, né? De alguma E você maneira. tinha esse medo também, tipo, ai, eu tô na escola, mas tem câmeras me filmando? Eu tinha acho- esse medo de que tivesse câmeras, que a minha mãe tivesse me filmando em qualquer lugar, coisas assim. Eu morria desse Eu medo. acho que eu não tinha esse medo, porque eu não tinha uma ideia de câmera. Acho que era uma câmera. Não? Não, acho que nessa época não. Acho que eu demorei pra ter o conceito de câmeras. É. Sabe? Porque acho que porque eu era do interior. E, meu, a escola, coitado, não tinha nem carteira de nem. Era Tinha, complicado. sabe? Era tudo Era muito… mais rústico, Era mais era no pelo. A rústico, escola era no pelo. Acho que, assim, de câmera, não. Acho que eu demorei muito pra compreender a coisa da câmera, sabe? É porque a TV fazia a gente acreditar em câmeras escondidas. É. Tinha muito isso na Tinha. TV. Das Talvez pessoas com… pegadinhas e tal. É. Eu Talvez tinha quando eu esse tivesse uns 15 anos mais, assim. Tipo, bom, eu tava na escola com 15 anos, né? Mas é que eu não tenho essa lembrança, assim, de coisa tecnológica. Mas eu lembro que eu sempre fui muito fascinada com tecnologia. Mas sempre tive medo também de tecnologia. Porque eu acho que a tecnologia, ela sempre veio, principalmente pelos mais velhos, vendidas como uma coisa que… como eles não conhecem, eles não sabem. Então sempre é assustador, né? Eu lembro do computador, quando eles falavam do computador. Tipo,
que eles vendiam como uma coisa muito legal, mas ao mesmo tempo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode falar com você. Então tudo isso era não meio assustador, assustador, né? Parece não era uma coisa sobrenatural mesmo. Exato. Tem um peso. Dá E suga medinho. a gente, né? Diz que hipnotiza, tem uma coisa pesada mesmo. Tem uma coisa aí por trás. E agora eu tenho esse medo da inteligência artificial. Total. Sempre vão inventar uma nova tecnologia pra gente ter medo. Vai, mas bom, da inteligência artificial acho que eles capricharam, né? Porque vai dar muita merda. Essa já tá dando merda, Meu imagina. Deus do céu, muito vídeo sendo compartilhado com coisas absurdas, sendo usado de um jeito muito merda. Eu acho meio assustador. E eu não sei, eu vi uma pessoa falando isso num podcast gringo e eu gostei. Eu acho que a única forma da gente resolver isso que a gente tá vivendo agora, a gente melhorar um pouco o mundo, é a gente começar a criar… A internet, ela vai ter horário de ligar e desligar. Sabe? Boa. Tipo assim… Igual era, né? Igual era. Porque essa coisa da gente ter acesso 24 horas… Eu acho que deu merda. Deu muita merda. Deu então, muita assim… merda. Não ia ter gente viciada em tigrinho, já começa por aí. Se tem hora de sair da internet. Exato. Então, assim, como que ele tava sugerindo? Que ia ser… Eu até achei bastante. Ele sugeriu de ser das 8 às 5 da tarde. Tipo, no mesmo horário comercial. Nossa. E aí que antes das 8… Das 5 da tarde até as 8 da manhã, não tem internet. É vida offline. Eu acho que devia ser o contrário. Eu acho que assim que sai do trabalho, devia ser, sei lá, das 5 às 10 da Tem noite. internet. Porque se você tá no seu trabalho, você não vai conseguir usar ali. Tem gente que já nem pode ficar com o celular no trabalho. Eu acho que aí… foi meio grave, Foi né? meio grave. Eu acho que à noite, no momento de descontração, pra assistir minhas lives… Eu acho que pode ser um cartucho. Por exemplo, você tem um cartucho de 2 horas por dia. É porque tem isso, né? Você coloca ali os créditos, né? Da sua internet também. E aí, mas aí voltar nisso, que todo mundo não tem… Mesmo que você seja milionário, você não consegue comprar. É proibido. O celular explode. O celular explode, exato. Muito tempo. Tipo assim, coloca… Vamos supor, você pode colocar só 3 cartuchos por dia. Cada cartucho tem meia hora. Por que é cartucho? Eu não sei. Vamos voltar pro CD? Vai ser o CD. Que tinha aquele CD da AOL, lembra? Isso, American isso. Online. Só que o problema é que CD não vai funcionar pra celular, né? Mas é bom que tem essa dificuldade, porque daí acho que os celulares não podem mais se conectar à internet. Você vai ter que ter um computador. Só entra pelo computador. No celular você pode mandar tipo SMS pras pessoas. Igual sempre foi. Igual sempre foi, mas você não pode Igual é o mundo real. Ligar pra alguém, se quiser ligar. Agora, tipo, internet no celular acabou. Não, acabou. Acabou e assim a gente salva o mundo. E só no computador. Então, por exemplo… Cancelar também essa coisa de notebook. É computador onde ele estiver. Não, o computador tem que ficar no lugar, não é pra você sair levando. Ou melhor, não é na tua casa, é numa lan house. Amiga, sim. Né? Sim. E aí você vai lá… Que ali ainda é supervisionado o que você tá fazendo ali. Por bruxas ali olhando… Por professoras bravas. Não professora boazinha. Isso. Professoras bravas que estão ali só pra assim… Não é que ela vai ler o que você tá escrevendo. Ela só tá garantindo que você não passe mais de um cartão. Isso, ela quer o seu bem. Ela quer o teu bem. É Handmaid's Tale isso daqui, né? Elas querem o seu bem. E aí não é pago. Não o governo pago. O governo vai… Olha, o comunismo então. Socializamos só a internet. Só a internet socializamos, entendeu? Ah, sonhei muito, então. Fui longe. Não, vai, comunismo, é isso, comunismo, gente. é isso. Então, tipo… Beleza, então o governo separou 10 CDs por rua… E aí aí o carteiro chega lá com CDs. E aí você leva até daí as pessoas vão entender house. que elas nem precisam da internet. Sim. Que a gente vivia tão bem sem ela, né? Hoje em dia é só fonte de desinformação, cada coisa feia. Agora, vou perder o meu emprego, você também vai. Não, porque a gente vai ter programa de rádio. Ah, tá. Querida, é voltar às raízes. Podcast beleza. É rádio. A internet ou a gente deturpou coloca, isso. pelo menos que nas 2 horas que você tiver no dia, você assista um
eu posso fazer um episódio menor, não precisa ser 2, né? Já que você vai ficar só 2 horas por dia, eu vou fazer pílulas. Fazer pílulas, fazer pílulas, isso. Tipo Ou um também episódio. a pessoa pode se inscrever, se tornar sua apoiadora. E você manda fitas cassete com episódios mais longos. Olha que delícia. Pra ela ver offline, de maneira offline. Mas que contabiliza o meu view ali, que eu preciso. Não, ela vai estar pagando ali, porque ela é apoiadora, entendeu? Vai eu ser amei, tudo. eu amei. Vai ser lindo, Vamos fechar? amiga. Vamos fechar. É isso. Esse é nosso projeto de futuro. Gente. Vota na gente. Vota na gente. Das loucas aqui. Super Nani. Oi, Mabel e Lorelai. Meu nome é Cristina. Vim comentar brevemente meu monstro de infância. Que era simplesmente a minha mãe. Não sei o que se passava na cabeça dela. Mas lembro de 2 coisas que me deixavam em desespero. Bom, ela brincava de esconde-esconde comigo. Só que ela escondia em lugares muito difíceis para uma criança de 5 anos encontrar. E eu ficava em completo desespero. Até aí tudo bem. A segunda coisa que ela fazia, quando a gente estava em lugares públicos, ela soltava minha mão, olhava pra mim e perguntava: garotinha, cadê sua mãe? Você tá perdida? Que isso, gente? Doida! Enquanto eu suplicava, falando que ela era minha mãe, ela respondia: eu não sou sua mãe, garotinha, eu não tenho filhos. E ela só parava com a brincadeira quando eu começava a chorar. Nossa, parece um filme de terror. Eu achei um bafo, na verdade. Nossa, mas assim, que bom que não era comigo, mas achei louca. Eu acho que a sua mãe talvez tivesse que ter sido interditada. Eu acho também. Onde tava a sua família? Fazer uma brincadeirinha cruel, quem nunca? Mas esperar a criança chorar, pelo amor de Deus. Não, e ainda mais essa brincadeira de não sou sua mãe, não é legal. Não é legal. Mas minha mãe já fez comigo isso uma vez. Mas eu vou defender minha mãe aqui. A gente tava num grande shopping da cidade, que é tipo, sei lá… Iguatemi. Sabe a Galeria Ouro Fino que tem aqui? Sim, não, muito sim. Mas tipo, tudo, tinha assim, 10… Tinha, sei lá, 6 lojas, entendeu? Era uma cidade pequena. E aí, mas esse era um shopping, assim, na cidade. Porque ele tem muitos andares. Ele tem, tipo, 7 andares. Olha! Só que é uma loja só, nesses 7 andares. É, tipo um mapping, na verdade. Que nem era. Só que, né, devidas proporções. E aí, a gente tava lá. E eu gostava muito de puxar o vestiário. Tipo, puxar a cortina do vestiário. E aí, minha mãe foi trocar uma roupinha pra mim e tal. A gente tava numa loja. Beleza, depois a gente foi numa loja de adulto, de roupas pra adultos. E eu fui puxando todos os vestiários. E eu puxei o vestiário e tinha um cara pelado nele. E aí o cara ficou… quem que é a mãe dessa criança? E minha mãe ficou quietinha. Ai, não sou sua mãe, não. Ela pegou e ficou quietíssima. E eu saí correndo, fugi. E minha mãe ficou assim, ó, caladinha, não disse ela foi nada. Esperta, ela foi um pouco esperta, queen, né? Foi queen. Mas também, quem que deixava você… É que você era tentada, não sabia que você era tentada, assim, Nossa, eu era amiga. muito louca. Você era espivitadinha. Eu gostava de subir até os lugares mais altos de prédio, assim. Era muito louca, muito, assim, muito maluca. Que bom que hoje em dia você é normal, Mabel. Olha, hoje em dia você… Calma, tranquila. Só fala de coisas tranquilíssimas. Coisas boas, coisas zens. A gente nem quase acabou de criar uma ditadura. Não, imagina, a gente criou um futuro bonito pro Brasil. E você falou que o caso era Super Nani. Eu pensei que realmente a Super Nani seria ideal pra supervisionar as lan houses. Nossa, sim, né? É o perfil Super Nani que a gente vai estar contratando pra esse projeto. A gente acabou de mudar aqui. Não é mais os professores perderam o emprego. Vai ser a Super Nani. É mais brava que professora. É mais brava. Mas ela continua aqui, ó. Quando eu tinha 13 anos, nasceu Julinho César. Apelido carinhoso pra Júlio César. Quando ele estava em idade suficiente para ser atormentado, nós inventamos o monstro de infância dele. Ai, que dó. O fantasma da tapioca. Não faço ideia de onde surgiu o fantasma da tapioca, mas ele morria de medo. A gente nem chegou a descrever o que era, nem história nem aparência, apenas o nome já foi suficiente. Outra coisa que eu amava usar para assustá-lo era fingir ligar para Super Nani quando ele não se comportava. Mesmo sem conhecer a Super Nani, ele entrava no desespero. Conclusão, minha mãe é meio doida e a junção de uma adolescente com uma pobre criancinha não deu muito certo. Mas acredito piamente que serviu pra criar caráter no Julito, que é meu irmão filho, também meu afilhado. Sim, sou madrinha dele. É isso, se possível, manda um beijo pra minha best Melina, que também é fã do Caso Bizarro. Gente, surto, né? Um beijo, mas que bom que deu tudo certo, né, mas hoje. Eu acho que pro menino aí pegou mais leve, pelo menos. Ela que sofreu mesmo. Ela deu uma sofrida. Com a mãe,
Bom, vamos então encaminhar aí pro nosso último monstro de infância, que é um pouco interessante. Um pouco? Me chamo Maria Eduarda, mas atualmente moro no Rio Grande do Norte. E meu monstro de infância era a Madonna. Olha… Na minha infância, eu morava em uma casa que tinha apenas um quarto. Então eu e meus irmãos dormíamos em beliches. Uma dessas beliches ficava ao lado da porta que levava até a sala. Quase todas as noites eu tinha um sonho recorrente de estar na sala. E quando passava para entrar no quarto, a Madonna agarrava minha perna e me puxava para debaixo da cama. Meu Deus, por que a Madonna? E qual era da Madonna que era essa, será? Ela não… Deixa eu ver se ela falou… Quantos anos que ela tem? Ela não fala que… Poxa, não dão informação não dá, nenhuma. Poxa, olha, não nos dá assim, informação. não dá pra investigar. Vivi com muitos anos com medo dela. Inclusive, chorava toda vez que minha irmã assistia aos clipes da Madonna na MTV. Além disso, sempre pulava pra passar pela porta, pois acreditava fielmente que a Madonna estava ali pra agarrar minha perna. Depois que fui crescendo, percebi o quão louco era imaginar que a Madonna vivia embaixo da minha cama. É pra isso, alguns seria um sonho, né? Mas não tem nenhuma explicação de por que a Madonna tava embaixo da cama dela. Por que ela era assustadora, na Gente, verdade? será que alguém uma vez pegou a perna dela, tipo, um dos irmãos? E aí ela achou que era Madonna? Mas por que ela achou que era Madonna? Mas porque a Madonna, exato, olha… Por que a Madonna te perseguia assim? Você não Maria gosta de música Eduarda, pop? você tem que dar uma informação. Você é homofóbica, né, Eduarda? Maria Eduarda? Ela é verdade, homofóbica. eu acho. É a única explicação. E misoginia, né? E misoginia. Pra você ver que uma mulher empoderada assusta. Maria Eduarda, uma mulher linda, empoderada, like a virgin, te assusta? Ah, é por isso, é porque like a prayer, amiga. Like a prayer, que ela que é queima a mais cruz. Eu acho que, pensando bem, aquele clipe é bem pesado bem assustador, mesmo. Pode assustar alguém. É verdade. Ai, gag. Estamos aqui com a Madonna embaixo aqui Embaixo da mesa e vamos morder a mesa agora. É isso. Ai, foi isso, eu amei. Amiga, hoje a gente rendeu, Hoje a gente rendeu. Hoje a gente levou lá, A gente trouxe soluções. Autópsia, né? Autópsia do ET. A gente trouxe soluções para o Brasil, né? Para melhorar. Projeto do Brasil. Um projeto que envolve diversos profissionais que vão melhorar a nossa relação com o nosso bem-estar. E com a internet. É isso. E além de tudo, a gente desmistificou o mito da Madonna. Exatamente. Entendeu? E falamos também abaixo CDs. Abaixo CD, abaixo as músicas. Se você é músico, eu não quero que você ouça o meu podcast. Se você tem um CD na sua casa, não ouve esse podcast. Queimem CDs, gente. Uma grande fogueira de CDs vai estar sendo inaugurada aqui em São Paulo. Gente, eu não acredito que a gente demorou tão pouco tempo pra ter atitudes fascistas em pleno podcast. Mandando queimar a cultura. Mas tudo é fascismo pra vocês, tudo poxa. É fascismo, poxa. Queimando cultura. Mas é que eu tô de velha hoje, então o povo até entende, né? A gente tá num outro caminho. Numa outra skin. A skin da bruxa. É isso. É verdade. Não, gente, mas foi isso. Foi um grande surto. Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado. Esse mês tá sendo muito intenso. Sexta-feira ainda vai ter 2 episódios. Aí a gente acaba esse mês de outubro que eu entreguei. E você esteve lá no meu canal esse mês também, E eu estive lá no seu canal. Mabê participou do Arquivo Oculto esse ano. É 3º ano, né? É o terceiro, terceiro amiga? ano. É verdade, acho que é o terceiro que você foi. Já falamos sobre ETs. Sim. Já falamos sobre… Ai, o que foi mesmo que a gente falou uma vez? Era… Viagem no Tempo, não foi? Que a gente fez uma vez? Viagem no Tempo foi esse último. Ai, eu tô bem… Mas já saiu o episódio, então a gente pode contar. Fizemos esse ano, foi o de Viagem, no Tempo. Que eu acho que foi o mesmo nível desse episódio hoje. Assim, ó, que a gente tá, Eu queria… Assim, ó. A um passo… 2 dias. De ser interditada. De ser interditadas, exatamente. De virarmos a Madonna embaixo da cama. Ai, será que um dia a gente vai ser tão legal a ponto da gente ser um monstro de alguém? Eu queria ser um monstro de alguém. Tipo, assombrar uma criança, assim. Cara, eu acho que…
eu acho que a gente deve já ser, não? Espero que sim. Tipo assim, um cabelo azul meio esquisito, sabe? Eu acho que uma criança deve achar esquisita. Deve ter medo. E às vezes uma criança vê você montada. Imagina no. Não, se os adultos Em assustam. 2022, que teve. Que você participou, que você mandou um vídeo falando do monstro de infância. Agora que eu lembrei, vestida de freira. Você acha que aquilo ali não virou monstro de infância? Eu fiz isso, eu não acredito. Eu tava. Foi. Eu você lembro devia que eu estar gravei gravando. um vídeo de freira, Então, mas deve ter sido no dia que você mandou pra mim. Meu Porque Deus. eu fiz uma gravação, acho que não deu pra você participar pessoalmente no dia. E aí eu falei, então manda um vídeo seu falando do monstro de infância. E aí você gravou vestida de a freira Icônico. do filme. Você acha que isso não virou um monstro de infância de alguém? Com certeza. Com E você certeza. coloca seus filhos pra assistir a gente, porque a gente quer assombrar crianças. A gente quer que elas tenham A medo. gente quer que no futuro, num próximo podcast, alguém diga: ai, meu monstro de infância era a Mabê e a Lorelai. Porque tal qual Monstros S.A., a gente se alimenta do medo Exato. dos outros. É isso, assim, gente. É assim que a gente se energiza. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o Beijo, próximo. gente.